Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Estamos iniciando mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir à sempre Virgem Maria que venha interceder por nós, para que possamos ser formados como homens santos e mulheres santas, homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, rogai por nós. Venha interceder pelo teu povo, que verdadeiramente esta formação possa nos formar como homens de Deus e as mulheres como mulheres de Deus. Amém. O tema desta formação é Jesus e o Templo. Começamos aqui com o parágrafo 583. Jesus e o Templo. Vamos entender a relação de Jesus então e o templo. Vai ter uma frase aqui muito profunda, que mexeu muito comigo nesta formação, e espero que mexa com você. Mas vamos começar a formação. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Jesus não desrespeitou o templo. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após seu nascimento. Com 12 anos, decide ficar no templo para lembrar aos seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu Pai do céu. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus ia ao templo. Jesus teve pelo templo profundo respeito. Ele é apresentado no templo 40 dias após seu nascimento. Ele é encontrado no templo com 12 anos, aonde tem aquela história que José e Maria estão voltando. Jesus permanece no templo para dizer para José e Maria que ele precisava se dedicar às coisas do Pai do céu. Jesus, na sua vida oculta, podemos dizer assim, pelo menos na festa da Páscoa, ele subia a Jerusalém, porque é um preceito para os judeus. Na vida pública, inúmeras peregrinações, no próprio Evangelho, inúmeras festas, Jesus sobe a Jerusalém. Ele vai até o templo. Amém, gente? Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu Pai, uma casa de oração, e se indigna pelo fato de seu átrio externo ter se tornado um lugar de comércio. É muito extenso todo o contexto dessa história, mas rapidamente, de uma maneira super resumida, para não fugir aqui da formação do catecismo da Igreja Católica, Jesus tinha um zelo pelo templo. Para ele, o templo era um lugar de encontrar com Deus, de encontrar com o Pai. O templo para ele é a morada de seu Pai, uma casa de oração. E ele fica indignado de nos átrios do templo ter se tornado um lugar de comércio. E que comércio era esse? Foi-se criada uma lei de puro e de impuro, a qual existiam mais de 600 leis. E quando alguém infringia uma dessas leis, ele tinha que ir até o templo, fazer um sacrifício para que ele fosse perdoado daquela transgressão de alguma lei que ele tinha transgredido. Sendo assim, nos átrios do templo se vendia animais para fazer então o sacrifício. Era um comércio. Se pagava então pelo sacrifício. Quem era pobre, não tinha dinheiro para comprar o animal, estava excluído, estava condenado. Porque quem tivesse impuro era considerado excluído, condenado, desgraçado e por aí vai. É por isso que Jesus veio para os pobres, porque eles não tinham direito, acesso, porque eles não tinham como fazer o sacrifício, porque não tinham condição de comprar o animal para fazer o sacrifício. Jesus fica indignado dessa situação. A casa que é para ser uma casa de oração,
tinha se tornado uma casa de comércio onde não se pensava no próximo, aonde não tinha amor pelo próximo, aonde o próximo era excluído, era marginalizado, era condenado, principalmente o pobre, a qual um dos mandamentos é cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos. E ali estava acontecendo exatamente ao contrário, e ele vai ficar indignado. Justamente o lugar que é o encontro com Deus, morada do Pai, se torna uma morada do Pai aonde os filhos têm acesso. E eles tinham tirado o acesso dos que não tinham condição financeira. Jesus fica indignado com toda essa situação. Contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anuncia a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui um anúncio de um sinal dos tempos finais, que vão abrir-se com sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, pode ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas, no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ser hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato de Pedro, né? Vamos lá, olha a frase aqui. Mais ainda, a frase que eu disse que marcou meu coração, preparando essa formação, espero que marque o seu. Jesus identificou-se com o templo, ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. O templo, para os judeus, era o local do encontro com Deus, da morada de Deus. Os olhos de Deus estavam ali. Então tem aquela oração feita por Salomão, quando o templo é construído. Os olhos de Deus estão voltados para esse lugar. É morada santa. Existe o lugar, o Santo dos Santos, a qual só o sumo sacerdote entra uma vez por ano. Jesus, então, ele se identifica com o templo, nesse sentido, ao apresentar-se como uma morada definitiva de Deus entre os homens. Meu irmão e minha irmã, Jesus está dizendo agora que o coração dele é a morada definitiva entre Deus e os homens. Nós, no coração de Jesus, temos a morada definitiva entre Deus e nós. Amém, gente? É no coração de Cristo. Ele se identificou com o templo nesse sentido, a morada definitiva entre Deus e os homens. Em Jesus, nós temos a morada com Deus, no seu coração, no seu sagrado coração. Vamos continuar. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles. Jesus escandaliza eles, porque dessa maneira, ele identificou a sua conduta misericordiosa para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus para com eles. Para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, os pecadores públicos não tinham salvação. E Jesus veio para os pecadores, para convidá-los eles ao arrependimento. Coisa que isso não acontece no coração do fariseu, do sacerdote, do escriba. Não há espaço no coração deles para o arrependimento, pois eles já se consideram justos. E quando Jesus demonstra essa atitude de Deus para com os homens, esta misericórdia, convidando os pecadores públicos, os pecadores ao arrependimento, isso vai deixar eles enfurecidos, porque para eles essas pessoas não têm salvação. Não pode comer com um pecador público, com um publicano, não pode. E Jesus faz isso. O fato de se alimentar com alguém, isso é uma outra coisa que nós precisamos entender e aprender. Aqui, meu irmão, na Bíblia, nesse templo, para o povo judeu, se alimentar com alguém, estar à mesa com alguém,
tomar a refeição junto com alguém é só para com quem você tem intimidade. Não se come junto com qualquer um, é somente com quem você tem intimidade. E Jesus, se alimentando com os pecadores, Ele está convidando essas piores pessoas para os fariseus, considerados para os fariseus as piores pessoas. Jesus está convidando eles a ter intimidade com Ele, em outras palavras, a ter intimidade com Deus. E para o fariseu isso não pode de maneira alguma acontecer, porque ele já se considera justo, santo, ele não se arrepende. É por isso que Jesus vai se tornar causa de escândalo para ele, pedra de tropeço. Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isso que disseram com razão, cheios de espanto: só Deus pode perdoar pecados. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade, e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Isso foi o que mais mexeu com eles, o fato de Jesus perdoar pecados. Jesus disse para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. Dentro do coração dos fariseus eles começaram a se remoer. Como pode? Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus então olha para eles e fala assim: para vocês verem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, o que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, ele olha para o paralítico e fala: levanta e anda. Os sinais mostram a divindade de Jesus. Amém? Os sinais. Quando ele diz também: mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o tempo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor a afirmar, antes que Abraão fosse: eu sou, e até eu e o Pai somos um. Ele já se revelou. E isso para os fariseus era uma blasfêmia. Como um homem pode se igualar a Deus? Mas eles não entenderam que o Messias é Deus que se fez homem. E é por todas essas coisas que eles vão crucificá-lo e vão matá-lo. Amém, irmão? Então, para resumir tudo isso, Jesus não veio abolir as leis, mas veio dar o seu pleno cumprimento. Jesus venerou o templo prefigura seu próprio ministério, e aqui, Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo o Deus feito homem, e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no blasfemo. Jesus é de fato Deus. Só Deus perdoa pecados? Ele perdoa pecados. Ele mostrou isso claramente nos evangelhos. Jesus é Deus, Filho de Deus. Quando ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Jesus é Deus, o Verbo encarnado, que se fez homem por amor a nós. Amém, meu querido? Amém, minha querida? No coração de Jesus temos a plena morada de Deus com os homens. Nesta formação pedimos a Jesus: Senhor, quero morar no seu coração. Amém. Estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, e até a próxima formação, se Deus quiser.